E consegues ver-me aí, Luísa? Consigo, agora está perfeito. Ok. Podemos Muito começar. bem-vindo, primeiramente, né? É uma honra estar aqui falando sobre temas tão relevantes, tão importantes, com uma pessoa tão conhecedora, né, do assunto. Inclusive, eu já aproveito para falar que você tem um workshop, né, acontecendo dia 21 de junho. É verdade, em Belo Horizonte sobre emoções. E as emoções é das áreas mais importantes que nós temos e principalmente é a ponte entre o nosso corpo, as nossas emoções e a nossa espiritualidade e a tomada de consciência de que nós de facto temos que saber o que é que são boas emoções e o que é que são más emoções, Luísa. E como lidar com elas, né? E esse é que é o principal caminho, né? Como é que eu sou capaz de olhar para as emoções que são negativas, porque as emoções negativas trazem muitas implicações no meu corpo. E o corpo com as emoções negativas, ele se deforma. E com as emoções positivas, ele se transforma. E as emoções negativas, nós podemos ter desde a tristeza, a depressão e principalmente podemos fazer um cancro devido à raiva, que é uma emoção muito negativa. O mais interessante, Luís, é que as pessoas que tenham emoções positivas são pessoas muito mais bem dispostas, mais alegres, que não têm doenças e tem uma coisa muito importante que é têm muito mais poder económico. Porque o caminho é por aí. Abundância, prosperidade. Isso mesmo, tudo isso, né? E as pessoas às vezes não têm esta noção, mas quando eu tenho emoções positivas e eu sou capaz de transformar aquilo que é negativo em positivo, então eu consigo caminhar para a espiritualidade, porque eu estou preparado para fazer este caminho. E isso é que é muito importante, né? Porque se nós quisermos olhar muito bem o que se passa à nossa volta, neste mundo contemporâneo, nós temos pelo menos acima de 1 bilhão de pessoas que têm problemas de saúde mental. E eu costumo dizer que não há doenças mentais, há doenças que são um adoecer psicoespiritual, porque não encontram o seu propósito de vida e porque não são capazes de perceber que é preciso sair da negatividade. Então, o maior E desafio que como nós. você acha que a gente pode fazer para sair, principalmente, eu tenho uma pergunta aqui. Diz. Eu, inclusive, passei por um período mais difícil da minha vida inteira. Eu tenho 35 anos, eu passei pelo período mais difícil e duro e desafiador da minha vida nos últimos 3 meses. E é muito difícil quando eu trabalho também com espiritualidade, já faço meditações, enfim, né? A gente sempre está nutrindo essa parte positiva todos os dias da nossa vida, sei da importância da saúde mental, da higiene mental diária, mas quando nós estamos em um redemoinho de frequência muito baixa, estamos envolvidos nisso, é muito difícil de sair. Então, você tem alguma dica de como a gente faz? Eu acabei, enfim, eu tive minhas técnicas aqui pessoais, mas eu queria saber uma dica que meio que funcione para todo mundo, de como a gente faz para sair quando a gente está numa lama realmente, numa situação muito dark, muito escura. Como a gente faz para sair disso? É alimentando pensamentos positivos? Praticando uma meditação mais profunda? O que você recomenda para quem está passando por esse período? Nesse período, a primeira coisa que eu aconselho sempre é quando nós temos um astral muito negativo, procurar um terapeuta que nos ajude a abrir caminhos. E eu entendo de que a nossa conexão com a espiritualidade é das coisas mais importantes que existe, porque é o maior desafio que o ser humano tem. É mesmo, eu posso dizer mesmo que o caminhar para a espiritualidade é uma coisa muito fácil mesmo, né? Porque se nós olharmos para o termo de espiritualidade, de onde é que vem espiritualidade? Vem de espíritos. Espíritos quer dizer sopro da vida. Quer dizer, inspirar a vida. E é interessante, Luísa, a primeira coisa que nós fazemos quando nascemos é inspirar. Estamos a colocar o espírito dentro do nosso corpo e quando nós morremos, o que é que nós fazemos? Entregamos novamente os espíritos a quem nos deu, que foi ao divino ou a Deus. Né? Então, aquilo que é muito importante é nós sabermos inspirar a vida, estar connosco, encontrar a paz dentro de nós, encontrar a alegria, o prazer de viver e depois estar bem com os outros, estar bem com a natureza e estar bem com o cosmos. Por isso é um projeto holístico para a compreensão e harmonia que nós temos que perceber que vivemos neste universo, que é um macrocosmos. Vivemos na natureza e temos que perceber a nossa essência da nossa vida. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é
Como é que vai ser o meu crescimento pessoal e o meu autoconhecimento? Porque a espiritualidade vai envolver uma introspeção, vai envolver um caminhar na minha interioridade para o meu desenvolvimento e transformação pessoal. Isso pode incluir a procura de quê? De uma maior compreensão de mim mesmo, uma maior compreensão de quais são os meus valores de vida e exatamente o que é que eu vou fazer nesta vida. E então, eu costumo dizer que né? sim, é fácil. Então, Por que estou aqui? E esse propósito, você acha que é um propósito ou ele pode ir mudando de acordo com as nossas fases de vida? naturalmente que nós ao longo da vida temos muito propósito. Eu até costumo dizer de que a doença pode ser um propósito de vida quando eu assumo que de facto é através da doença que eu consigo viver. Mas também o propósito de vida poderá ser nós vivemos em comunhão com a natureza. O propósito de vida pode ser o trabalho, o propósito de vida pode ser a família e o propósito de vida pode ser a minha transformação pessoal. O que é que eu aconselho às pessoas quando, por exemplo, de coisas muito simples, quando vêm à minha consulta, né? Que a primeira coisa que nós temos que fazer é quando nós nos levantamos, sentar na cama, pôr 2 pés no chão, que é para enraizar, e depois contar muito devagar até 10. Porque isso é a primeira coisa que quando nós contamos em voz alta até 10, é encontrar a calma e a tranquilidade, e quando falamos em voz alta, nós não pensamos. A segunda coisa que nós temos que fazer, que é muito importante, inspirar 10 vezes. Porque quando nós inspiramos, nós estamos a segregar serotoninas, que elas são muito importantes para combater a tristeza ou a depressão. A terceira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que agradecer à vida. Eu tenho que agradecer ao divino. Nossa, a gratidão é a base de tudo. De e tudo. A gente se esquece, né? As pessoas, eu falo que você só consegue chegar a um estado de abundância e prosperidade a partir do momento em que você já tem como normalizado a gratidão pelo que você tem hoje. Isso mesmo, Luísa. E eu por isso é que eu digo de manhã devemos dizer em voz alta: agradeço a vida, agradeço a família, agradeço a saúde, agradeço o amor, agradeço o trabalho, agradeço o dinheiro, as coisas mais importantes que existem. E às vezes as pessoas perguntam: mas meditar é tão difícil? Eu digo, não é não, difícil. É muito fácil. Nós podemos fechar os olhos durante 1 minuto e ouvir os sons só. Quando vier o primeiro pensamento, nós paramos de meditar, não é? Podemos fazer meditações mais complicadas. E por isso é que eu digo, muitas vezes, Luísa, de que a meditação, principalmente as pessoas que estão na minha consulta, levam sempre para casa um MP3 da meditação. Porque a meditação é uma prática comum em todas as tradições espirituais e mesmo religiosas. Porque acalma a minha mente e conecta-me comigo, com a natureza e com o divino, e naturalmente que há meditações que podem ser silenciosas, há meditação que pode ser guiada e há meditação transcendental. Mas também podemos encontrar, Luísa, a nossa espiritualidade pela oração. E às vezes as pessoas começam a pensar, mas a oração é assim tão importante? E há experiências científicas que demonstram que o melhor mantra que nós temos no Ocidente é o Padre Nosso. Uma coisa simples. Exatamente. Eu tenho até um exemplo que eu ouvi quanto ao canto gregoriano, É né? isso mesmo? E a Roberta aqui, um beijo especial para ela que está aqui. E que é responsável por essa conexão. É verdade, né? Tem até uma experiência que eu vi sobre o canto gregoriano em uma vinícola na Itália, em que as pragas estavam tomando a vinícola. Isso. E eles colocaram uma caixa de som em volta com o canto gregoriano. Isso elevou a vibração e as pragas foram embora. E hoje é uma vinícola que prospera e que funciona. Quer dizer, vibração importa. Frequência importa, né? O ambiente em que a gente vive importa, o ambiente mental importa. É extremamente importante a oração, eu falo que, claro que a oração é divina, gente, é uma vibração altíssima, uma frequência altíssima, né? E você, com a oração, eu falo que com a meditação a gente respira, a gente entra em contato com a gente. Com a oração a gente pede e conversa com Deus. E na meditação a gente escuta essa resposta, né? Que é essa conexão do nosso eu interior com o divino. E o divino é capaz de então falar com a gente, porque na meditação a gente silencia tudo isso em volta. O que é extremamente importante, porque a gente vive em um mundo de muita poluição visual, mental, sonora. É um mundo caótico, né? Cheio de pressões, de correrias, dia a dia, julgamentos. Nós lidamos ainda com raiva, com rancor, por isso que ocorrem as guerras, né, no mundo. Então ainda é um mundo muito materializado, ainda muito bárbaro nesse sentido, né? E por isso a importância de nutrirmos essa espiritualidade
E se cada um fizesse um pouquinho disso com orações, com meditações, com respirações conscientes, aquilo que você acabou de falar, de 10 respirações, se cada pessoa, quando fosse explodir ou responder, reagir de forma impulsiva, fizesse isso, provavelmente não teria a mesma reação. Não teria, não, Luís, é verdade, é o suficiente, né? Mas já que falaste no canto gregoriano, há uma experiência feita com pessoas que tinham câncer, tinham cancro, e havia dois grupos, né? Um dos grupos, havia pessoas que estavam a rezar o Padre Nosso, sem esse grupo saber, que estavam a rezar o Padre Nosso, e havia outro grupo que não se rezava o Padre Nosso. É interessante, quando se estava a rezar o Padre Nosso para aquelas pessoas que tinham cancro, mais de metade das pessoas ficaram curadas. Isso é uma outra investigação que foi feita. E não é preciso acreditar em Deus ou no divino, é uma pesquisa, né? Ela tem comprovação. Tem comprovação, científica, isso não mesmo, é uma científico. questão de intuição, né? É algo que realmente acontece, ele é comprovado. Tem milhares, milhões de pesquisas sobre isso. Tem um documentário que se chama The Connection. Dá até para encontrar na internet. É um documentário de 1 hora, onde ele mostra várias pessoas que se curaram de doenças teoricamente incuráveis, né, através do poder da fé. E aí a gente entra nisso de que se você consegue curar doenças incuráveis pelo poder da fé, o que a gente não pode conquistar, né? Em todos os aspectos, âmbitos e esferas da nossa vida. Palavras têm poder, intenções têm poder, a energia que a gente cultiva dentro da gente tem poder. Então, a partir de já, e é uma dica até para quem está assistindo essa live, por que não mudar a sua frequência mental neste minuto? Não é amanhã, não é na segunda-feira, quando eu começar, é agora. São pequenas coisas que a gente pode fazer. Simplesmente, olha, pronto, eu decidi que eu vou agradecer. Faz um agradecimento hoje. Vou agradecer por 3 coisas. Pense em 3 coisas para você agradecer hoje. 3 coisas, começa com 3. A respiração, o fato de estar vivo, pronto. Agradeço por estar vivo. Agradeço por ter acordado hoje. São coisas simples, né? Agradeço por poder ter comida na minha mesa, ter algo para me alimentar. Então, assim, são pequenas coisas que a gente agradece e que causam grandes impactos na nossa energia, na nossa vida, né? Em tudo que a gente cria, tudo que a gente recebe também. É isso mesmo, né? Sabes, Luísa, quando nós nascemos, o nosso corpo precisa só de 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, é o espírito, que é no fundo a inspiração e a expiração, que nos dá muita energia, porque tudo o que está na Terra é energia. Este corpo depois precisa de dinheiro para poder viver e sustentar-se. O dinheiro é uma boa energia. E em terceiro lugar, ele precisa da alma. E a alma quer dizer consciência desta vida e de outras vidas. E o mais interessante é que esta alma, no fundo, é onde está a doença, onde é que está a doença, quer a doença física, quer, no fundo, a doença que é psicoespiritual. E a alma imprime no corpo o sintoma. E o corpo, no fundo, acaba por ser o reflexo da nossa alma. Quando nós temos um sintoma, a nossa alma está a dizer: encontra um novo caminho, espiritualiza-te, porque tu podes ser feliz, tu podes curar-te se tu quiseres. Então, no primeiro sintoma que nós temos, uma dor de cabeça, uma unha encravada, uma dor de estômago, é tempo de mudar a vida. E nós podemos mudar. E depois, às vezes, por exemplo, eu tive a chance agora de estar em Furnas, em casa de um grande amigo meu da Siloca e do Beto, porque me convidam sempre quando eu venho ao Brasil para cá estar, com uma natureza magnífica. E se calhar as pessoas não têm a noção de que contemplar a natureza é ser espiritual. Porque a natureza é uma forma poderosa de eu me conectar com o sagrado. E posso-te garantir que quando nós estamos na natureza, nós temos uma sensação de paz. É como se nós estivéssemos a observar a natureza e nós estivéssemos a ver a divindade que está na natureza. Então eu costumo dizer, é tão fácil nós entrarmos na natureza, tirar o relógio fora, colocar o telemóvel dentro do carro e durante 5 a 10 minutos nós sentamos debaixo de uma árvore só vendo as cores da natureza, fechar os olhos, ouvir o chirriar dos pássaros, ou então o som da água que está ao longe, ou então a possibilidade de ver que muito mais ao longe nós temos a cidade e o barulho da cidade. Isso é das coisas mais magníficas que nós temos, né?
Mas há outra forma, se calhar as pessoas não têm esta noção de nós encontrarmos a espiritualidade, que é o serviço, servir o outro, através da caridade. Porque aí é uma elevação dos valores espirituais e é a conexão que nós sabemos que estamos a fazer, que podemos permitir que o outro que sofre possamos aliviar a dor dele, né? Mas também encontramos a espiritualidade de outra forma, Luísa, que é através da arte. Através da música, através da dança, através da escrita, porque é a forma de nós canalizarmos a espiritualidade para que ela se possa expressar livremente. E eu, quando os meus... Inspirações, né, Joaquim? É verdade, A é arte, isso, a né? música, elas inspiram. Então, tem diversas formas. Isso é muito interessante de você falar, porque a gente tem que desmistificar a caridade, né? Porque as pessoas acham que para ser caridoso você tem que doar milhões, você tem que ir até a África, você tem que ajudar, né? Assim, mas tem tantas formas que você pode ajudar no seu dia a dia, praticar a caridade em cada ato que você faz, né? E não é preciso ter dinheiro para encontrar a espiritualidade. E tu disseste uma coisa muito importante. Há muitas pessoas que vão à procura na Índia, ou que vão ou na Indonésia, ou na Tailândia, da espiritualidade. Não vão encontrar a espiritualidade lá. Eu aos meus consulentes, é que está dentro de mim. Eu aos meus consulentes, porque eu não tenho clientes, não tenho pessoas que estão doentes, tenho pessoas que me consultam. A primeira coisa que eu lhes digo é comprar um livro que vai ser o seu diário espiritual. E neste diário espiritual ele vai registar todos os dias os seus pensamentos, vai registar os seus sentimentos, vai registar os seus sonhos, vai registar as suas experiências, porque isso ajuda a clarificar e aprofundar a conexão que ele tem consigo, a conexão que ele tem com o outro, a conexão que tem com a família e principalmente a conexão que tem com o divino. E esse jornal é uma das coisas mais importantes que nós temos. Mas há uma outra forma que é, ao fim do mês eu posso ir ler o meu jornal ou o meu diário espiritual e perceber exatamente qual é a minha evolução, não é? E isso era importante que cada um tivesse um diário como quando nós somos adolescentes, né? E eu às vezes digo, e nós quando as pessoas procuram, eu vou para um mosteiro para ir procurar o silêncio e a solitude, mas não preciso. Eu posso encontrar este silêncio e a minha solitude no meu quarto. Eu posso, ao fim de semana, dizer, neste fim de semana eu desligo o meu telemóvel, eu não vejo televisão, eu vou fazer uma introspeção profunda e uma conexão com o mais íntimo que eu tenho, porque o mais íntimo é o meu sagrado. E então, isto é uma experiência muito pessoal, que naturalmente que funciona para um, não vai funcionar para outra. E não há receitas para todos. Isto é uma realidade, cada um tem a sua própria receita. E então é fácil nós caminharmos para uma introspeção, para nós crescermos individualmente, né? Agora, eu também aconselho uma coisa muito importante, Luísa, e às vezes nós nos esquecemos, nós estamos a caminhar para um analfabetismo funcional e nós estamos a deixar de ler, não é? A deixar de estudar. Porque não ler livros sobre espiritualidade? Porque não ler livros sobre filosofia? Porque não ler livros sobre psicologia, de autoconhecimento, que dá outras perspectivas e outros insights? Eu tenho uma experiência interessante com um cliente meu, tinha muita raiva, sabias? Muita raiva sempre dentro dele, da mãe, dos irmãos. E eu disse, você vai fazer um favor. Eu só entro em consulta consigo daqui a um mês, mas eu preciso que você todos os dias vá ler livros de espiritualidade. Eu aconselho um conjunto de livros de espiritualidade que você vai ler e daqui a um mês você vem ter em consulta. Mas eu todos os dias quero que depois de você ler durante 15 minutos, faça um pequeno resumo e me mande o resumo. Um mês depois, sabias de que a raiva dele desapareceu? Porque no fundo... Pois é, milagrosamente, milagrosamente. Né? Olha que coisa. Não é? Porque ele começou a fazer o quê? Uma autoanálise. Nós temos que nos perguntar a nós mesmos perguntas muito profundas, exatamente sobre as minhas crenças, né? E às vezes nós dizemos, eu sou uma pessoa tolerante, né? Quando eu digo que sou tolerante, eu já estou superior. Quando nós dizemos assim, não é? Eu sou capaz de perdoar o meu pai, sou capaz de perdoar a minha mãe. Perdoar é a gente colocar-se em bicos de pés. Implica de que eu perdoo alguém, eu sou superior ao outro. E é muito grave, mas eu não posso dizer eu perdoo alguém. Eu posso dizer eu estou com o outro em compaixão, que é uma paz em ação. Isso sim, ter esta paz em ação para com o outro e principalmente aceitar o outro. Porque amar é aceitar o outro conforme o outro é.
E quando eu critico o meu pai e estou zangado com o meu pai, zangado com a minha mãe, tenho raiva deles, isto implica de que eu não sou adulto. Implica de que eu sou uma criança. Que eu ainda sou criança e estou a apontar o dedo ao meu pai que não posso, não é? E por isso eu digo muitas vezes, né? É preciso ter visão da nossa vida, identificar o que é que eu quero ter na minha vida, com quem é que eu quero estar na minha vida e o que é que eu quero ser. O que é que eu quero ser como amigo, o que é que eu quero ser como filho, o que é que eu quero ser como pai, até na minha área profissional, o que é que eu quero ser, né? E isso é que é das coisas mais importantes que nós temos que fazer, não é? E naturalmente que muitas vezes nós precisamos de acompanhamento terapêutico, porque podemos nos curar internamente, né? Mas às vezes temos uma depressão mais grave, às vezes nós temos uma doença gravíssima, não é? E então aí é importante que nós tenhamos de facto um terapeuta que nos ajude a encontrar exatamente o caminho da minha espiritualidade, né? E se calhar... Que nos ajuda a organizar, né? Eu acho que assim... Nós temos as ferramentas dentro da gente, mas a gente precisa às vezes de alguém para ajudar a organizá-las e a mostrar como utilizá-las, né? Porque às vezes a pessoa vendo de fora, o terapeuta no caso, que já estudou, já trabalhou para se formar, para entender sobre isso, ele consegue visualizar isso de uma forma mais precisa, né? De fora. Então ele te ajuda a assimilar essas ferramentas para que então você se torne uma pessoa melhor. É isso mesmo. E para nós, às vezes, ser melhor, nós nada como na comunidade onde é que nós vivemos, há comunidades espirituais que nós podemos participar nelas, né? Porque, além de mais, serve para nós apoiarmos os outros e apoiarmos a nós, e essas comunidades espirituais permitem-nos que a gente tenha uma coisa muito importante, uma oportunidade de compartilhar a nossa própria experiência de vida, e nesta comunidade nós podemos aprender uns com os outros, né? E é interessante porque eu há dias achei imensa piada quando estava em Lisboa, estava ali na Fundação Calouste Gulbenkian, estava um grupo a fazer o quê? Estava um grupo a fazer Tai Chi. E nós esquecemos de que... Então, isso é uma prática espiritual, é uma exploração. Nós podemos fazer yoga, nós podemos fazer reiki, podemos fazer tai chi, e porque tudo isto permite uma cura energética, porque abre outros caminhos para onde? Para o autoconhecimento e para a espiritualidade. E é por aí que nós temos que caminhar, não é? Exatamente para aí, né? Com certeza, e nesse ponto, Joaquim, é extremamente importante. Eu já pensei bastante nisso, né? Eu estava pensando, eu fui sócia, né? Era sócia de uma empresa de meditação, de bem-estar, de mindfulness. E o que a gente fazia era implementar isso no dia a dia das empresas. Então era B2B para implementar isso no dia a dia da cultura empresarial. Isso que você falou, de normalizar um tai chi na praça. Da mesma forma, imagine se a gente normaliza todos os dias a prática da meditação dentro de uma empresa, né, dentro de todas as empresas, no meio da rua, enfim, com isso normalizado mesmo, para que a gente possa... Eu vejo que nós normalizamos tantas coisas, né? Outro dia eu estava no aeroporto, acho que em Zurique, na Suíça, e eu me lembro que eu vi o fumódromo, né? Aquela cúpula do cigarro. E eu pensei, gente, a gente passa na frente disso como normal, é normalizado, isso é super normal. Mas se uma pessoa para, senta em um cantinho e medita, é esquisito. As pessoas vão olhar, ou se fizer um tai chi chuan no meio do aeroporto, as pessoas vão olhar, tipo assim... né? Tem algo estranho. Mas e se a gente fizesse o contrário? Se a gente normalizasse o bem-estar, e se a gente normalizasse a bondade, e se a gente normalizasse a gratidão, né? Ao invés da fofoca. Então são pequenas trocas de hábitos num dia a dia que acabam gerando grandes impactos. E disseste uma coisa muito interessante, até porque cada aeroporto, que no fundo eles ganham milhões, não gostava nada de ter um conjunto de 2 ou 3 pessoas que pudessem fazer um pouco de yoga, fizessem um pouco de tai chi, ou mesmo de uma pequena meditação. Um estúdiozinho de uma meditação, por exemplo, a gente espera tanto tempo, né, nos voos. Nos voos? Então, de repente, olha só, tem um estúdio de meditação aqui que você pode... Hoje em dia já tem meditação nos aviões, mas você poderia ter um estúdiozinho no meio do aeroporto em que você pode simplesmente entrar, colocar um fone de ouvido, né, e acompanhar uma meditação que vai mudar suas conexões dos neurônios, né,
Isso. Vai elevar sua vibração, sua frequência e vai transformar o seu dia. E todos nós temos o poder de parar no meio do dia e transformá-lo. A gente pode potencializá-lo agora. Não é porque ele começou mal, por exemplo, eu tive uma má notícia, tive algo que eu não gostei, algo me ofendeu, algo me machucou, algo me agrediu. Mas eu posso parar agora e falar, não, mas tudo bem, a partir de agora eu vou transformar essa vibração, essa frequência, vou me conectar com o divino, né? Então você para, faz uma meditação, transforma tudo isso. E nesse tema até a gente comentou ontem, eu e você, como você acha que podemos chegar a um estado mais profundo para que possamos transcender através da meditação? É que através da meditação nós encontramos a espiritualidade, é uma forma de encontrar um bem-estar e um equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito, né? E há estratégias, por exemplo, o mindfulness ajuda a acalmar a mente, reduz o stress, aumenta a consciência presente, e estas práticas permitem que eu me conecte com o meu interior e que encontre o equilíbrio e a paz, né? Mas por exemplo, nós falámos no yoga, não é? Exercícios físicos. O que é que faz o yoga? Primeiro, permite essa postura física mais correta. Segundo, permite a respiração. Depois permite a meditação. Então, o que é que vai fazer o yoga? Vai promover o bem-estar físico e mental, e então podemos fazer exercícios regulares, como caminhadas, por exemplo. Por que é que nós não caminhamos a pé? Caminhar a pé, fazer 10 ou 15 mil passos, são as coisas mais importantes que existem, porque é magnífico para melhorar a nossa saúde geral e promover a sensação de equilíbrio, né? Mas, Luís, as pessoas esquecem-se, né, de que a espiritualidade também se faz pela nutrição e por uma alimentação consciente e muito equilibrada, porque uma alimentação saindo daqueles produtos que, no fundo, como, por exemplo, o McDonald's, que é uma coisa... Produtos industrializados, cheios de aditivos químicos. Isso mesmo, né? E quando nós temos uma alimentação que seja equilibrada, então sim, nós podemos prestar mais atenção ao nosso corpo, e principalmente quando nós estamos a comer não há televisão. Quando estamos a comer, não há rádio, não há telemóvel, porque nós temos que perceber quais são as sensações que a comida me provoca dentro de mim. E comer é espiritual. Eu sou do tempo que na minha casa se rezava o Padre Nosso antes de começar a comer, e se agradecia, não é? Mas também... Luísa, eu sou desse tempo também. E eu também. Isso ainda. Eu faço um reiki às vezes no prato, mas eu acho importante a gente elevar a vibração do alimento e agradecer, porque são coisas que nós take for granted, né? Nós usamos como garantidas, mas não são. A gente precisa agradecer essas pequenas coisas da vida, né? Que nos mantêm. Isso mesmo. E já agora, Luísa, coisas mais simples que nós não temos consciência, né? Nós temos de ter um sono adequado. As pessoas estão todas a ir para a cama à meia-noite, 1, 2, né? Quando nós sabemos que a partir das 10 da noite as cápsulas suprarrenais deixam de trabalhar, né? Os órgãos internos, desde a área toda digestiva, deixam de trabalhar. Então nós precisamos de melatonina. Então temos de ter um sono de qualidade. Às 10 da noite todos nós devíamos ir para a cama, porque isso permite que o corpo e a mente se possam regenerar e promove uma sensação de equilíbrio e de clareza mental, né? E depois também, uma coisa muito simples, Luís, porque é que nós não fazemos uma prática de respiração consciente? Que é fazer uma respiração diafragmática, né? Por exemplo, respirar 4 vezes, inspirar 4 vezes e depois expirar 7 vezes, estás a ver? É o simples, que é fazer o controle da respiração, porque isso vai reduzir o stress, aumenta a nossa clareza mental e promove novamente uma sensação de calma e de equilíbrio. Estás a ver? É fundamental, não é? E já agora, nós... São poucos minutos ao dia, né? Poucos mesmo, né? São poucos minutos. E já agora, Luísa, nós estamos a esquecer que a nossa casa precisa estar limpa. Precisamos de organizar o espaço da nossa casa. Também é espiritual, um ambiente limpo, um ambiente organizado, porque quando nós olhamos para uma casa limpa e organizada, promove o nosso estado mental, ficamos mais tranquilos, ficamos mais equilibrados. Então, nós dentro da nossa casa, a nossa casa é um lugar sagrado. E é nessa nossa casa que nós podemos meditar, que nós podemos nos dedicar a práticas espirituais, não é? E isso é muito benéfico, né? Mais do que benéfico. Extremamente. Né? Eu acho que isso é impressionante, como tem pessoas, até quando você conhece a pessoa, você sabe dizer que a pessoa vive numa bagunça.
não Isso é? mesmo, é verdade. Porque nós somos um reflexo desse ambiente em que nós vivemos. Então, e não estou falando de coisas caras, não, a gente está falando de coisas simples, né? Que seja um decluttering, você tirar as coisas que você já não precisa, limpar essa energia que está ali, né? Só Está... assim, acumulando, fazer uma limpeza energética. O seu ambiente, ele interfere, nós somos um resultado do ambiente que a gente vive. Isso. Tanto de pessoas, pensamentos, assuntos, quanto ambientes materiais também. E por isso também a espiritualidade dentro da nossa casa é este equilíbrio que também nós temos que ter as coisas organizadas. E às vezes também esquecemos de que o autocuidado e a autocompaixão é ser espiritual. E o autocuidado é exatamente de eu poder tomar banho de manhã, tomar banho à noite, estar consciente do banho que eu estou a ter, colocar creme no meu corpo, fazer uma pequena meditação, andar a pé. Mais do que importante aqui é a autocompaixão. Estás a ver? Que é perceber as minhas emoções, quer físicas, quer mentais, para manter o meu equilíbrio, não é? Então, a conexão com o outro é coisa muito importante que existe. Luísa, nós neste precisamente estamos a conectar-nos um com o outro. Nós estamos exatamente, não é? Em linha, não é? Pensando da mesma forma, estamos, no fundo, a nutrir a nossa espiritualidade, não é? E isso é que é muito importante que nós podemos fazer isto. Mas também nós podemos fazer um grupo de apoio, não é? E grupos de apoio é convidar um conjunto de amigos para estar connosco, para meditar em grupo, ou ter um grupo de amigos que nós podemos fazer uma reflexão e falar sobre um tema qualquer que esteja a fazer, não é? Mas temos outra forma da espiritualidade, que é praticar a escuta ativa e a empatia. Né? Praticar a empatia na minha interação diária, que é eu colocar-me na pele dos outros e perceber a dor do outro. Perceber a dificuldade do outro. E compreender, não é? Como é difícil a vida para alguns, o que é que eu poderei fazer para melhorar a vida dos outros. É outro caminho que nós também temos que fazer. Não? Então é a partir daqui que nós temos práticas de amor e bondade. E amor e bondade, todos nós temos amor dentro de nós para estar com o outro, não é? E então é interessante porque há uma meditação de meta, que tem 2 T's, de meta de 2 T's, que é chamada bondade amorosa, não é? Que é através da meditação eu posso imaginar que estou a ajudar, não é? Um pai, um amigo, um companheiro de viagem, não é? Até a melhorar este mundo, não é? E isto é que é muito importante, não é? E eu também, com certeza, são também pequenas coisas, né? Tinha uma empresa com a qual a gente trabalhava no México, eles toda quinta-feira, eles tinham a quinta-feira do ato aleatório da bondade. Então, todos os funcionários, eu tô falando de uma empresa de quase 50 mil funcionários, eles divulgavam isso para todos, de que, olha, hoje é um dia em que nós temos que fazer um ato de bondade. E é muito lindo isso, porque se você for pensar, Joaquim, é muito simples. É você ser bacana, é você sorrir com uma pessoa, sabe, no caixa, é você ajudar alguém a atravessar a rua, é você ajudar alguém que derrubou alguma coisa no chão. São pequenas coisas, é você dar uma flor aleatória para alguém, né, que você dá um sorriso para a vida de alguém. A pessoa não espera isso. Então, são pequenos atos que podem transformar muito o dia de uma pessoa, a vida. É você olhar para aquela pessoa que muitas vezes ninguém nem olha. é verdade. Não é? Isso Luísa, disseste tu, entraste num ponto muito, muito importante, né? Então, eu até podia agora, se calhar seria aqui importante, porque falámos de tanta coisa, fazer aqui como um pequeno resumo, muito pequeno, só para as pessoas perceberem como é que eu posso encontrar a espiritualidade, né? Primeiro, aquilo que eu aconselho é as pessoas começarem a praticar, no fundo, meditações, né? Que leva a um estado alterado de consciência, né? E isso permite exatamente uma sensação de paz interior, né? Segundo aspecto que é muito importante, né? Fazer técnicas de respiração, várias vezes por dia fazer 10 inspirações profundas, porque isso também permite um estado alterado de consciência, se nós quiser, e permite entrar em experiências transcendentais, né? Aqui um terceiro aspecto é, por exemplo, aproveitar o que é que há de retiros espirituais, onde é que há retiros de silêncio, e se calhar fazer até uma meditação de Vipassana, que é muito importante, ou retiros de yoga, né? Quarto aspecto, naturalmente, eu não aconselho muito, mas há pessoas que utilizam ayahuasca. Temos de ter muito cuidado se nós tivermos que usar ayahuasca, porque às vezes pode ser um grupo muito complicado e muito perigoso, né? Outro aspecto é a prática... É uma caixa de Pandora, eu falo. É um caixa de... É verdade, eu já tive pessoas... Você não sabe o
que vem e depois não vai ser fechada, então é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E olha que eu já tive 3 clientes meus, uma era uma psicóloga que fez um surto psicótico depois da ayahuasca, tive uma pessoa que fez... E não tem volta, é irreversível às vezes, né? Isso, temos que ter muito cuidado, né? Mas falam nisso porque as pessoas acham que a ayahuasca permite entrar na espiritualidade. Não permite, hein? Se alguém pensa que faz uma experiência da ayahuasca e fica espiritual, não fica. Ou com peyote, ou o que vocês quiserem, né? O que fica espiritual é exatamente aquilo que nós estamos a conversar até aqui. Por exemplo, nós esquecemos que a prática de jejum e a privação de sons é entrar na espiritualidade também. E faz também, é muito bom, não é? Depois temos rituais e cerimónias que nós podemos exatamente fazer conexões com o sagrado. Há danças espirituais, há rituais xamânicos para nós fazermos, né? Um outro aspecto importante é experiências com a natureza. Passar mais tempo na montanha, mais tempo na floresta, mais tempo no deserto. Não precisa nem sair de onde você está, é você achar uma grama num parque, pisar na grama, pisar na terra, né? Você estar em contato com isso. Eu, particularmente, eu estou sempre em movimento, né? Agora estou em Paris, mas muitas vezes eu fico muito tempo aqui ou em cidades grandes, né? Uhum. E muitas vezes, para mim, o meu ritual sagrado é o pôr do sol. Então, não importa onde eu estou no mundo, tem pôr do sol, né? Em algum momento, o sol vai se pôr e vai nascer no dia seguinte. Todo pôr do sol eu paro, eu observo a grandeza do céu. Olha o céu, não precisa nem ir longe, todo mundo tem um céu aqui em cima agora, né? E você pode simplesmente parar e observar a grandeza desse céu, dessas nuvens, desse sol que está aqui, que está nos iluminando, que vai se pôr. E eu paro, eu sempre agradeço, eu faço um agradecimento durante o pôr do sol e às vezes eu faço um pedido também. Mas eu penso em pelo menos algo para agradecer, tipo, Pai, estou aqui, obrigada por este momento, obrigada por estar viva, obrigada por estar presenciando essa beleza, essa pintura, essa obra de arte divina, que é o céu, o pôr do sol, a natureza, tudo isso que o Senhor nos concedeu. Então são pequenas coisinhas, mas que a gente precisa cultivar no dia a dia. E tudo isso que você mencionou agora, então assim, não é o peyote que vai salvar a sua vida, não é a ayahuasca que vai te trazer para a espiritualidade, não é, assim, é a constância e a prática diária de acordar, de decidir ser uma pessoa melhor, e se expandir, e então usar essas ferramentas para construir uma melhor versão de você mesmo, certo? É isso mesmo. Sabes que tu agora disseste uma coisa muito importante, que estás em qualquer parte do mundo e procuras só ver um pôr do sol, né? Eu estou aqui em Furna, na Lagoa Azul, em casa de uns amigos meus, e quando eu cheguei vi, no fundo, este rio inteiro que está aqui, né, com a barragem, eu disse, Portugal cabia dentro desta água. E ontem à noite o céu estava tão estrelado de que é impossível na cidade eu ver um céu destes. E então eu fiquei deitado a ver as estrelas todas que estavam no céu e a fotografar, porque isso é completamente impossível encontrar na cidade, né? E para mim foi uma gratidão tão grande, né? Eu poder olhar exatamente para este céu, estás a ver? E então, outra coisa que eu costumo dizer às pessoas, e já agora que às vezes nós não temos esta capacidade de perceber, né? Que é a prática de imersão em sons. Não é? No fundo, que é banhos de sons, o uso de taças tibetanas, os gongos cânticos, não é? Isto é muito bom para nós, não é? Mais do que nós podemos pensar, não é? Então, não há uma magia para a espiritualidade, não é? A espiritualidade é muito importante que nós possamos pensar que através da espiritualidade nós nascemos com muitas sombras, nascemos com muitas feridas emocionais que não estão resolvidas. E então é tempo, no fundo, de passar da sombra para a luz. Não é passar da sombra para o brilho, porque o brilho é sucata. É exatamente passar exatamente para a luz e nós podemos ser luminosos e podemos permitir exatamente que através de nós outras pessoas possam caminhar para a luz. Então é importante que nós entendamos que a primeira coisa que há a fazer é a conexão com o nosso próprio corpo. Porque este corpo foi concebido para poder combater qualquer ameaça que haja à nossa frente, né? E depois temos que perceber que há outro corpo mais no nosso interior, que é o nosso segundo cérebro, que são os intestinos. E os intestinos é o nosso segundo cérebro, porque é no intestino que se fabrica
todas as vitaminas, menos a vitamina B, que se segrega no estômago. E é no intestino que segregamos 80% das serotoninas. E então é através da alimentação e é através, no fundo, da meditação que este intestino funciona. E então nós esquecemos tão bem que a seguir temos um outro cérebro muito importante que é o coração. Que também é giro, porque o coração, o intestino, tem os neurónios igual à minha cabeça. Então, eu tenho um cérebro, e eu digo há 40 anos, que o meu cérebro, a minha consciência, se chama mente. É uma mente que mente. E quando mente, me coloca demente. E para não ficar demente, constrói a mente com ira, que é a mentira. Então é preciso perceber como nós nos mentimos a nós próprios. Não é? Então é tempo de, através da nossa mente, interpretar o que é que o nosso corpo nos quer dizer. Não é? Porque o corpo fala. O corpo reage. O corpo tem sons. Fala. Não é? Fala demais. A gente que não escuta, a gente lê a matéria que diz que isso faz bem, isso faz mal, não sei o quê. E a gente não se escuta, a gente não vê qual é a nossa reação do nosso corpo, conforme o que a gente come, o que a gente bebe, onde está doendo, onde está gritando no nosso corpo. Tudo isso é muito emocional também, né? Então tem a parte externa, tem a parte da alimentação, tem também a parte interna, porque uma dor de cabeça, não é normal ter dor de cabeça. Não é normal você ter uma dor de estômago. Não é normal você, né? Então tudo isso são sinais de que a dor ela é um sinal. De que tem algo que precisa ser trabalhado e curado desde a raiz. Isso. Então são as emoções no dia a dia que vão ativar os mecanismos de defesa que enfraquecem a mente e fazem com que o corpo adoeça, né? O nosso sistema imunológico, né? Com certeza. O estresse mata mais do que muita coisa, com certeza. Eu tenho uma pergunta até sobre isso, Joaquim. Sim, as nossas emoções. Nós não controlamos as nossas emoções, certo? Elas vão chegar, elas vêm, elas vão. A forma como a gente se sente, ela é um pouco, talvez, afetada até pelo clima, às vezes. Aqui em Paris, por exemplo, que às vezes fica muito cinza, a gente já fica meio assim, né? Poxa, meio pra baixo, aí faz sol, aí a gente... Nossa, eu sou uma pessoa solar, então assim, aí você fica feliz, né? Até onde a gente pode controlar isso sem depender de fatores externos, da reação dos outros, dos likes, dos comentários, dos aplausos, das amizades, dos convites, enfim, de tudo isso. Como nós podemos fazer para não sei se transformar as emoções, mas como você aconselha lidarmos da forma mais simples para transformar as emoções hoje, para todo mundo que está aqui assistindo, até levar essa dica e começar agora, para ver se a gente já começa a colocar em prática hoje. Então, a primeira coisa que eu quero só para que as pessoas possam perceber é que quando nós adoecemos, nós somos ensinados a olhar para fora do corpo, não é? Adoecemos, nós dizemos, foi um vírus, foi uma bactéria, foi um parasita, foi um micróbio, não é? O que é que nós devíamos fazer? Nós devíamos aprender a perceber que o nosso corpo fala através da alma, através do desconforto, através da dor, através do sofrimento, né? Então, o sintoma e a doença é exatamente, ela está dentro do nosso corpo e ele está a expressar as nossas emoções. Então, aquilo que eu costumo dizer é que nós não nascemos com um livro de instruções. Mas então temos que aprender a perceber o que é que o corpo diz e o que é que a nossa pele nos está a dizer. Porque a doença é sempre psicoespiritual, a doença é sempre um bloqueio das nossas emoções. Então é assim, e vamos aqui só muito rapidamente, nós temos 3 sistemas, no fundo, que dentro do nosso cérebro, né? Temos um sistema reptiliano que tem milhões e milhões de anos, para cima de 500 milhões de anos, né? Que tem a ver exatamente com a defesa do nosso território. E é no sistema reptiliano que vai ficar exatamente os medos e as fobias, né? Então o sistema reptiliano também controla a minha respiração, controla o sistema imunológico, controla a batida cardíaca, né? E vamos dar aqui só um pequeno exemplo, né? Já agora, desculpa lá, acima do sistema reptiliano temos o sistema límbico, que tem à vontade 200 milhões de anos. Por isso é que temos o neocórtex, é uma coisa muito nova, né? Que aparece com o Australopithecus afarense há 3 milhões de anos e mais com o Neandertal há 30, 40 mil anos, né? Então as emoções estão no sistema límbico. Vamos imaginar que eu estou no jardim a conversar com alguém. E de um momento para o outro aparece um cão grande. Imediatamente o que é que faz o meu sistema reptiliano? Segrega adrenalina e cortisol que vai para a amígdala e então o que é que eu faço neste preciso momento? Eu posso ficar congelado, eu posso fugir
Ou então eu posso atacar o próprio cão para defender as crianças, né? Quando eu ataco, a amígdala sabe que é uma emoção que aí está, não é? Sabe que eu, no fundo, tenho que ter a coragem, e a coragem é uma emoção para poder defender. Grave é quando, exatamente, eu fico congelado. Quando eu fico congelado, começa a aparecer o medo. O medo, por exemplo, eu posso ficar congelado a atravessar uma ponte, fico com medo. Então eu digo, os medos têm que ser enfrentados. Os medos têm que ser trabalhados. Então, no sistema límbico, vamos imaginar que eu estou triste. Né? A tristeza, eu identifiquei a minha tristeza, né? Porque é o meu sistema límbico que me vai dizer, tu estás triste. Né? Se eu mantiver o dia inteiro a pensar na minha tristeza, eu não vou sair da minha tristeza. Você vai alimentá-lo, É isso mesmo. Então, eu posso perder, eu tenho um relógio que me foi oferecido pelo meu pai, e eu perdi o relógio, né? Vou ficar triste. Mas se eu todos os dias pensar que vou recuperar o relógio, eu vou me deprimir. Então, quando eu estou triste, o que é que eu devo fazer? Né? Tenho que dizer em voz alta, né? Eu estou bem, eu estou alegre, eu estou bem disposto. E depois vamos inspirar fundo várias vezes, né? Positiva, positiva, né? Você trocar os seus pensamentos e começar a acreditar neles. Isso então, mesmo, né? Você criar essa sensação assim do tipo, não, eu sou linda, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou abundância, eu estou bem, eu sou amada, eu me amo, eu sou bem-sucedida, enfim, tudo aquilo que você quer ser, você coloca na sua cabeça fazendo uma reprogramação mental. É isso mesmo. E tem que dizer isso em voz alta, porque o nosso inconsciente, quando nós falamos de alguém, ele pensa que está a falar connosco, né? E depois de fazermos esses pensamentos, nós podemos olhar para o espelho e dizer, a pessoa mais importante que há no mundo sou eu, não é? No fundo, aquela história, né? Espelho, espelho, quem é que é mais belo do que eu, não é? Nós temos que fazer isso em voz alta, né? E depois eu aconselho a fazer o quê? A fazer um pequeno exercício físico. Das coisas mais importantes que há, no fundo, para sair da tristeza ou para sair da depressão, é fazer exercício aeróbico, que é sair, fazer exercício físico, né? Porque isso também nos obriga a sair da nossa tristeza, né? Depois podemos meditar, né? A gente libera a energia do corpo, ela não fica acumulada, mesmo movimento de casa, mesmo caminhada, você está movendo a energia, ela não fica parada, né, assim... Isso mesmo, né? E posso fazer estamos tristes hoje, eu posso agradecer, pera, eu estou com vida, eu vivo, né? Eu tenho um carro, eu tenho amigos, né? Eu posso telefonar a alguém dizendo eu estou triste porque alguém me possa ouvir, né? Então tenho aqui uma prática de gratidão, mas também tenho criatividade, eu posso escrever sobre a minha tristeza, escrever sobre ela. Para que é que eu estou triste? Não é porquê, para que é que eu estou triste? O que é que provocou esta tristeza? Como é que eu vou resolver esta minha tristeza? E esta escrita é poderosa mesmo, não é? Então também posso exatamente me cuidar neste dia com mais atenção, oferecer uma prenda a mim próprio, não é? Ir ao cinema, ir ao teatro, não é? E no fundo até pensar na fé, ir até uma igreja e meditar dentro da igreja, ler um texto sagrado, né? Posso sair de casa, pegar na moto ou no carro ou a pé, ir até à natureza, né? E sentir a natureza, né? Assim, encontrar-me com a natureza. Então, eu costumo sempre dizer, a primeira coisa que eu costumo fazer é assim, onde é que está a minha tristeza? Está no coração? Eu fecho os olhos e vou senti-la. Então eu sinto a tristeza no coração e pergunto, para que é que tu precisas desta tristeza? Então eu vou fechar os meus olhos e posso dizer, eu estou triste porque ontem, de facto, eu saí com os amigos e ninguém me deu importância. Eu pergunto, mas porquê que ninguém te deu importância? Se calhar porque eu não me amo, se calhar porque eu não me respeito, se calhar porque eu não me valorizo, né? Também, Joaquim, por algo interno dele. Isso né? mesmo, às vezes né? a gente pensa isso, mas às vezes a pessoa está passando por tantas coisas que ela nem percebeu, né? É algo muito mais com ele do que com você. Então, às vezes a gente leva as coisas muito pro pessoal, né? Quando na verdade nem sempre é. Nós criamos pre-assumptions, né? Eu não sei como é que fala isso em português. Quando você cria, por exemplo, você assume algo como sendo certo, é uma pre-assumption, né? E na verdade, muitas vezes, nem tem a ver, né? Então, nós criamos conceitos, nós rotulamos as coisas, as pessoas. É importante a gente identificar esse sentimento, como esse sentimento me faz sentir, né? Bem ou mal, eu me sinto para cima ou eu me sinto para baixo? Se você se sente para baixo, geralmente você está precisando alimentar esses outros pensamentos que você mencionou, né? A gratidão, a alegria, o sucesso, a luz, a claridade, né? E você realmente vai sair dessa vibração baixa, né? Quando você alimenta a vibração alta, você não deixa muito espaço
para Não. a vibração baixa da tristeza, da depressão, É da isso. ansiedade, do medo, da Sim. insegurança, mas são sentimentos, são emoções que são parte do nosso dia a dia, né? Nós somos humanos, então é importante a gente ter essa compaixão também com a gente, concorda? Concordo perfeitamente, né? E só aqui para concluir, em termos de depois de eu questionar isto e perceber que a tristeza está aqui, então eu começo a imaginar que a tristeza começa a descer por cada chakra, né? Vai até ao meu estômago, não é? Depois vai para o primeiro chakra, depois vai pelas pernas e vai sair para a terra, estás a ver? E não vou deitar fora a tristeza, né? Depois vou sentir a tristeza a subir até chegar no fundo à cabeça e sai pelos cabelos a tristeza. Depois vai sair pelos ombros, pela ponta dos dedos, né? E quando eu acabo de fazer isto, eu estou bem. Então a primeira coisa que eu faço, e aqui aconselho as pessoas, quando nós queremos ter emoções muito positivas, nós temos que as cultivar. Como é que eu cultivo, como se fosse um agricultor, as minhas emoções positivas? Em primeiro lugar, é isso que eu aconselho às pessoas. Prática de gratidão. Fazer um diário todos os dias, 3, 4 coisas, tu disseste muito bem, Luísa, o que é que eu agradeço diariamente. Depois, fazer uma pequena meditação diária. A seguir, fazer exatamente actos de bondade, né? Pequenos atos. Às vezes compro um livro e deixo ficar o livro no banco do jardim e deixo ficar uma dedicatória para alguém que queira levar e receber. Mas tem um acto de bondade, que é ligar a um familiar, E a o um universo amigo que vai se está doente, encarregar, né? pode ter certeza de que o universo Sim, vai se encarregar para entregar esse livro para a pessoa certa. A é pessoa isso mesmo. certa vai sentar naquele banco, vai pegar o livro e a pessoa que está precisando lê-lo. É isso. E é verdade, assim mesmo. Né? Esse acto de bondade é fundamental, não é? E depois nós temos que pensar que é tempo de parar com tanto Facebook, com tanto Instagram, com tanta televisão. Porque nós temos de ter relações positivas, temos de trazer alegria. Quem é que nos traz alegria à nossa vida? É a família? São os amigos e é no trabalho. Isto é muito importante também, não é? Então, nós temos que fazer atividades que a gente tenha prazer, não é? Temos que arranjar um hobby ou um passatempo, porque isto nos dá prazer. Eu costumo pedir aos meus clientes, quando vêm à consulta, não é? Me diga 20 coisas que te dão prazer. Se tu não souberes as 20 coisas que te dão prazer, vai questionando as pessoas para perceber onde é que as pessoas têm prazer. E então, quando nós estamos tristes, eu olho para 20 coisas que me dão prazer e eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Ou seja, se me dá prazer andar de moto, eu estou triste, vou andar de moto. Se me dá prazer ir até à praia, andar na praia a pé, eu estou triste, eu vou andar a pé na praia. Se me dá prazer conviver com um determinado amigo, eu ligo-lhe perguntar se ele está disponível para poder conversar comigo. Né? Então, das 20 coisas que me dão prazer, eu vou fazer. Exatamente cultivar relações positivas, né? Então, quais são as atividades que me dão prazer? Exercício físico, meditar, e então fazer, por exemplo, eu gosto de dançar ou gosto de cantar, né? Mas também podemos na tristeza fazer o quê? Uma visualização criativa, que é muito interessante, que é criar de olhos fechados, não é? Um cenário futurista, onde eu estou alegre, onde eu estou bem disposto, ver um magnífico pôr do sol, onde eu tenho tudo o que eu preciso. E depois... Cenário presente até, nós criarmos isso e sentirmos, né? Vivenciarmos essa sensação de eu estou bem, eu estou feliz, eu sou saudável, eu sou abundante, eu sou grata, né? E criar isso aqui agora, porque o nosso cérebro vai liberar esses hormônios, né? Isso e nós mesmo. vamos, naturalmente, nosso corpo vai reagir a essa felicidade. É, E esses momentos felizes. E isso acaba transcendendo, isso acaba, né, enfim, transparecendo por aí. Então é muito importante a gente fazer essa atividade todos os dias, né? E aí vem a importância da manutenção dessas atividades também que você mencionou. Não é só fiz uma vez e acabou. é Né? isso. Mas todos os dias nós vamos buscando, vamos nos deparando com desafios, com problemas, com coisas que temos que sair. E é importante a gente saber onde a gente está alimentando, né? Quais as emoções que a gente está alimentando, quais os pensamentos que a gente está alimentando, quantas leituras que você mencionou, que tipo de alimentação eu estou dando para o meu cérebro? Porque além da alimentação, da nutrição física, nós temos a nutrição mental, a nutrição energética, a nutrição espiritual. Que tipo de informação eu alimento o meu corpo energético? Né? Com que tipo de informação eu estou alimentando o meu corpo físico e que tipo de informação eu estou alimentando minha mente, minha frequência, minha energia?
Isso é muito importante, né? É verdade, né? Luísa, quando as pessoas estão na minha consulta, eu digo sempre: ser espiritual é ser feliz. E ser feliz Uhum. é exatamente uma coisa muito simples, ela é muito subjetiva, mas é muito fácil de encontrar. Então eu costumo dar exatamente para as pessoas de trabalho de casa um conjunto de coisas que nós falámos aqui, né? Cultivar a gratidão, construir relacionamentos positivos, envolver as pessoas em atividades que ele mais lhe dá prazer. Por exemplo, desenvolver a resiliência, que é muito importante mesmo, né? Que é aceitar as dificuldades e perceber como é que eu aprendi a sobreviver nesta resiliência, não é? A praticar o autocuidado, fazer técnicas de meditação, do Autoconhecimento. autoconhecimento, ajudar os outros, ser autêntico e aprender continuamente. E há uma coisa que as pessoas esquecem: a espiritualidade também é rir e divertir. E às vezes esquecemos disto, não é? Porque há muitas. E É muito! muito, não é? Joaquim, a risada, a alegria levam tanto a nossa vibração, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa que sorri, ela vibra alto. Isso. Ela não tem tempo, Não né? tem. De prejudicar o outro, ela não tem tempo de fazer mal pro outro. Isso. E ela acaba atraindo isso também pra vida dela. Tá. E esses milagres vão acontecendo, assim, no dia a dia. E vai, Luísa, sabes que quando eu digo que nós temos que ser autênticos e de gostar de pessoas, eu ontem liguei, ontem liguei para um amigo que é o César, que vive aqui a 410 quilómetros da Lagoa Azul, e liguei-lhe, né, que eu só porque tenho saudades, disse: oh César, estás bom, o que é que faz, não sei o quê, e ele disse-me para mim: amanhã de manhã eu pego na minha moto ninja e vou ter contigo, né? E ele pegou na sua moto, né, o César Coutrinho, foi giríssimo, porque ele saiu às 8 horas da manhã, e à 1 hora da tarde eu encontrei-o na estrada para almoçarmos os dois. Ele almoçou comigo, tivemos aqui a conversar, ele disse: queres ver a minha moto ninja? Eu subi em cima da moto ninja, ouvi o barulho da moto, porque eu gosto de moto, acabou por ficar no fundo na Lagoa Azul comigo, jantámos, ele trouxe uma garrafa de vinho da Rioja, de criança espanhola, disse: isso é da Mongólia. Isso não é, César, não é da Mongólia, repara bem o título, está escrito em espanhol, né? E nos deitámos à meia-noite, às 7 horas da manhã, ele foi-se embora, deixou ficar uma mensagem, né? Eu tenho que ir trabalhar, e voltou para fazer 425 quilómetros de moto. Ele veio só para me ver. Esta é a melhor gratidão, a melhor prenda que eu tive no Brasil foi esta: ter um amigo meu que faz 425 quilómetros para me dar um abraço. Isto é amor. Isto é cultivar. Isso são coisas que têm valor. Isso mesmo, né? Que tem preço, que tem valor. Isso tem valor. Esse ato de amor, de carinho por você, isso tem valor, porque por algo você cultivou esse carinho, né? Enfim, das pessoas quererem te ver, quererem te encontrar, isso é maravilhoso. É verdade. É para isso que a gente vive também, né, Sim. Joaquim? E com certeza você, inclusive, tocou o coração e a alma de muitas pessoas, porque eu, inclusive, recebi muito elogio sobre você. Até assim, a gente tem que finalizar aqui, que já deu o nosso horário, já deu mais de 1 hora. Okay. Mas eu deixo pro contato do Joaquim, e para quem quiser participar desse workshop dele do dia 21, ou para quem quiser se aprofundar um pouco mais na espiritualidade, fazer uma sessão, fazer um trabalho pessoal, personalizado, né? De autocuidado, de autoconhecimento, de como lidar com as emoções. Eu acho que todos nós precisamos disso, é um must. Eu acho que não é uma coisa legal de se fazer, é algo necessário. É algo que transforma a nossa vida daqui para frente. Todos nós podemos transformá-la a partir de hoje. Todos nós podemos transformá-la a partir de agora, né? Então, acho que fica essa mensagem para as pessoas que estão aqui, a mensagem para o universo também, de obrigada, Pai, né? Gratidão por estarmos aqui, por termos saúde, por termos a possibilidade, a oportunidade de termos essa conversa. Eu, Luiz, agradeço profundamente, Joaquim, por você compartilhar seu conhecimento, sua energia. Mas, Luísa, já agora, tu já vais terminar outra vez e vais fechar a live, mas eu sou professor universitário e seria impensável terminar esta live contigo sem aconselhar um conjunto de livros para as pessoas lerem. Posso dizer quais são os livros que aconselho? Então eu aconselho as pessoas a ler O Poder de Agora, do Eckhart Tolle. E o segundo, magnífico, né? Ler a Profecia Celestina do Redfield. Há um livro muito importante que é a autobiografia de um yogi, do Yogananda, né? Isso mesmo. Por exemplo, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Chopra.
O livro tibetano de viver e de morrer do Rinpoche, Conversando com Deus do Walsh, O Caminho do Artista do Cameron, as cartas do Yogi do Vivekananda, O Alquimista do Paulo Coelho, por exemplo, O Alquimista, né? O Livro dos Espíritos do Kardec, do Siddhartha, por exemplo, o Bhagavad Gita, era muito importante. O que é que achas? Alô? Ok, alô? Sim, caiu, né? Ok, já cá estou. Pronto. Voltou. Estou. Luísa, podes fechar agora, está bem? Aconselhei um conjunto de livros só para as pessoas, está bem? Posso pedir um favor, Joaquim? Podes. Que a gente está falando aqui na live, você Sim. consegue me mandar depois pelo WhatsApp, me manda a lista dos livros que Mando-te. você encomendou, também pode adicionar alguns meus e a gente vai colocar, eu vou colocar aqui nos meus stories. Tá bem, então logo depois da live. Sim. E eu coloco para as pessoas anotarem. Tá bem, então eu vou escrever isto no computador e depois vou abrir o computador e depois já te vou enviar, tá bem? Daqui a 10, 15 minutos. Na próxima a gente conversa. Oi? Tá, daqui a 10, 15 minutos eu já te vou mandar, tá bem? Muito obrigada. Tá. Pode mandar hoje, amanhã, Tá bem. eu posto assim que possível. Mas eu gostaria muito de te agradecer. Realmente isso que você falou, conhecimento também é extremamente importante. Então, o conhecimento espiritual e alimentar. Ai, Cá, ficou beijo, vou mandar a lista sim. Tá bem. E é importante porque são livros que alimentam nossa alma, né? E inclusive reler livros é importante. Por exemplo, O Poder do Agora, eu acho que eu li umas 2 ou 3 vezes. E é um livro muito bom. Tem livros muito básicos, Los Quatro Acuerdos também, de Miguel Ruiz, mexicano. É um livro muito básico, mas é muito importante para mim. É um livro é um livro curtinho, de 100 páginas, mas com conceitos tão relevantes, tão importantes, que podem causar tantos impactos nas nossas vidas. Então, começar por aí e praticar e continuar praticando, porque a prática ela é eterna, a evolução é eterna, é um trabalho interno, externo, que é eterno também, né? É verdade. Então, para que possamos continuar, depende da gente, mas é importante a gente começar agora, práticas de respiração e tudo isso, e a gente faz uma próxima para a gente continuar alimentando e nutrindo a espiritualidade por aqui, entre todos nós, e quanto mais pessoas juntas, mais forte fica, né? Sim. Obrigado por tudo, Luísa, tá bem? E principalmente as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir, hein? Obrigado. É verdade. Bem-aja, né? Um beijo para todos e gratidão. Muita mesmo. Obrigado, Luísa. Obrigada.